Fala galerinha do 102, professor Roberto aqui com o professor Jonatas de Arte. e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o pré-projeto de pesquisa de vocês do Circuito de Ciências. Vamos dar algumas dicas de como formatar, de como que vai ficar o seu trabalho. Se você tiver alguma dúvida, você pode procurar o seu professor orientador ou pode procurar a gente lá na sala de coordenação que a gente vai auxiliar vocês. Aqui na primeira página, aqui na primeira cena, nós temos como que vai ficar mais ou menos o seu trabalho, né? Então a gente tem aqui o nome da escola, né? Na formatação Arial 11. Nós temos aqui o título do trabalho, então um breve exemplo aqui, Biomas do Brasil, né? Pode ser outro nome qualquer aí, dependendo do seu trabalho. Aqui no cantinho nós vamos ter a turma da qual você faz parte, né? Embaixo a data que vai ser colocada lá para apresentar, né, o seu trabalho, pode ser até a data ali de inscrição do projeto, né? E temos aqui também a numeração da página, né? Ao longo do trabalho você vai ter a parte da introdução, aí com o professor orientador você consegue ter as orientações necessárias para você produzir o conteúdo, né? Nós vamos ter logo após a metodologia, certo? E nós vamos ter aqui no finalzinho os resultados, além de nas últimas páginas nós temos as referências bibliográficas, né? A parte do conteúdo em si, vocês vão ter as orientações junto com o seu professor orientador, certo? E hoje aqui nós vamos mostrar como que a gente chega nesse formato aqui que vocês estão vendo, tudo certinho, tudo bonitinho, beleza? Então bora lá, galera. A gente pegou aqui um arquivo que não está formatado para a gente usar de exemplo aqui, né? Então seria o nosso trabalho porque Naruto é melhor que Dragon Ball ou porque Dragon Ball é melhor que o Naruto. Então a gente pegou alguns textos aqui e a gente vai trabalhar em cima disso, né? Primeiramente a gente vai começar com a capa. Então nesse arquivo aqui, nesse documento, você não tem a capa bonitinha, né? Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no início do seu texto, certo? No seu teclado você vai manter pressionado a tecla Ctrl e em seguida vai apertar a tecla Enter. Quando você fizer isso, o teu texto vai ser pulado para a página seguinte. O que a gente acabou de fazer é uma quebra de página. Então você separa a primeira página da segunda página. Então agora na primeira página, a gente clicando aqui no iniciozinho dela, nós conseguimos fazer a nossa capa, né? Aí você vai ter que colocar obrigatoriamente o nome da escola, lembrando que o nome da escola precisa ser completo, tá? Não é CEM 2, é Centro de Ensino Médio 2 do Gama, porque existem outros centros de ensino médio 2. O título do trabalho, seguido do nome, a turma. No caso, o nome não vai ser necessário porque o trabalho é feito pela turma inteira, né? Então basta você colocar a turma, mas normalmente em trabalho de maneira geral você coloca o nome e a turma e a data como última informação obrigatória. Beleza, nós temos todas as informações. Agora a grande questão é onde colocar cada uma delas. Primeiro, Centro de Ensino Médio 2 do Gama, ele precisa ficar centralizado na parte superior da página. Então aqui, ó, para você centralizar um texto, você vai pegar aqui com o seu mouse, se você tiver no celular aí com o dedinho, você vai selecionar todo esse texto. Aqui onde tem página inicial, vai ter todas essas opções que vocês estão vendo aqui em cima. Logo aqui no meio, acima de onde está escrito parágrafo, você vai ter esses desenhos aqui de alinhamento, que é como o seu texto vai ficar. No momento, ele está alinhado para a esquerda. Você pode alinhar ele para a direita, você pode deixar ele justificado, então se for um parágrafo longo, ele vai ficar com as margens tudo certinho, tudo retinho, ou no nosso caso aqui, que a gente precisa que ele fique centralizado, né? Centro de Ensino Médio 2 do Gama. Então vamos clicar aqui. Para dar um destaque para esse título, a gente chega aqui em cima
e temos essas três opções: negrito, itálico ou sublinhado, né? Cada uma, ó, isso aqui é o sublinhado, isso aqui é o itálico e esse aqui é o negrito. Então cada um vai dar um aspecto diferente para o nosso texto, né? Então olha só, gente, então tá centralizado, está em negrito. Vamos mudar agora a fonte, que nada mais é do que o estilo de letra que vai ser colocado. No nosso pré-projeto, no caso aqui da definição da escola, a fonte tem que ser Arial, certo? E o tamanho que vem logo ao lado da definição da fonte tem que ser 11. Então a gente já colocou aqui, está em negrito, está centralizado e está na fonte Arial, número 11. Agora a gente vai para o nosso título. Naruto é melhor que Dragon Ball? Não. Então, aí fica a polêmica aí pra gente debater nos comentários. Comenta aí o que vocês acham que é melhor. Vamos lá, então, centralizar de novo. Então, a gente sabe aqui que o nosso título tem que estar centralizado. Vamos voltar aqui, ó. Centralizou, perfeito. O título também tem que ser Arial, certo? Então, vamos colocar aqui Arial, como a gente havia feito ali com o nome da escola. E como ele é o título, nós queremos um destaque maior. Então podemos colocar aqui até no máximo 14 o tamanho da fonte. E podemos colocar também em negrito, certo? Então aqui a gente já tem o nome da escola e o título. Ah, professor, eu quero separar ali um pouquinho o título do nome da escola. Então não tem problema, você vem aqui no início do texto do título e aí você vai apertando Enter, né? Até ficar mais ou menos aonde você quer, aqui mais ou menos no centro da página, ok? Vamos agora então para a sua série e a sua turma. A série turma, ele vai ficar alinhado na parte direita da página, tá? Não é a parte esquerda. O que está sendo mostrado para vocês é o alinhamento com a margem esquerda. E o que a gente vai precisar agora é alinhar na margem direita. Então vamos fazer aqui, ó, como o professor John está falando. Então selecionamos a nossa turma, que a gente já escreveu. Ela está alinhada aqui ao lado esquerdo. Nós vamos só selecionar aqui, ó, alinhar ao lado direito. Pronto, mudamos aqui para Arial, né, que é o que a gente colocou no padrão. E deixamos no tamanho 11, porque é só a série. O próximo vai ser, e o último da capa vai ser a data. Então a data ele vai seguir o mesmo padrão do nome da escola. Só que agora ele vai para o fundo e centralizado. Ele vai para o final da página, na última linha que tiver, é onde você vai colocar a data e nela você vai colocar centralizado conforme você fez no nome do trabalho, no nome da escola. Então selecionamos aqui o texto da data, colocamos aqui Arial, que é a fonte, o tamanho já está em 11 e vamos aqui no alinhamento centralizar ele. Como o professor John falou, isso aqui vai lá no final da página, então você pode ir dando Enter aqui até chegar no final da página. Aí aqui, ó, vai uma dica que eu particularmente acho muito boa para você organizar o seu trabalho. Logo aqui em cima, onde você tem os tipos de alinhamento, no cantinho você vai ter esse pezinho invertido. O que é esse pezinho aqui? Quando você clica nele, ele vai aparecer os espaços que você tem entre as palavras e os espaços entre as linhas. Então você sabe até onde vai o limite da sua página. Então tá vendo que aqui aparece quebra de página? A gente sabe que a partir daqui pula para a próxima página. Então o que você vai fazer? Já está mais ou menos organizado. Você tem o nome da escola, que está bonitinho aqui em cima. Você deu uns enters para poder deixar o texto ali no centro. Vou dar mais alguns para levar ainda mais para o centro, certo? Então você vê quantos enters tem aqui. Quero separar um pouquinho a série ali do título. Posso clicar bem aqui logo após o texto do título e apertar mais algumas teclas Enter, certo? E aí aqui, descendo, a gente vai ver a data centralizada. Ainda tem um espaçozinho aqui para você chegar no final da página. E aí você pode ir dando Enter até chegar mais ou menos aonde você quer. Dessa maneira você está mais ou menos tudo centralizado. Lembrando que isso aqui não vai aparecer na sua impressão, tá? Mas se você quiser visualizar como fica, é só você clicar no P invertido de novo.
e aí vai sumir. Nós temos a nossa capa bonitinha do jeito que foi pedido na formatação. Bom, gente, continuando aqui a nossa formatação, a gente vai agora para o restante do nosso trabalho, né? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo de um texto que está todo desformatado. Então a gente tem aqui fontes diferentes, temos tamanhos de letras diferentes, temos alinhamentos diferentes, tem alguns parágrafos que estão no centro, outros que estão para a esquerda, outros que estão para a direita, tem espaçamento entre os parágrafos diferentes. Então agora a gente vai começar a ajustar esse texto de acordo com o que foi pedido. Então faz de conta que vocês se separaram aí em grupos e cada um fez um pouquinho, só que aí cada um fez de uma formatação diferente. Então agora a gente vai ver quais são os critérios que a nossa amostra de ciências exige aqui para a formatação. Então vamos lá. Primeiro, você vai ter que ajustar todo o texto com o tipo de letra Arial, que no caso seria a fonte. Então para isso você seleciona o texto todo, vai lá no tipo de letra e escolhe Arial. Perfeito. Aí agora todo o texto ele está com o mesmo tipo de letra. Em seguida você vai ajustar o tamanho do texto. E aí para ajustar o tamanho do texto, você vai de acordo com o edital, ele é tamanho 11. E aí todo o texto agora ele está com o mesmo tipo de letra e o mesmo tamanho. O próximo vai ser você inserir parágrafos, porque nem todos estão com o recuo. Então você vai precisar colocar o recuo do parágrafo. Bom, gente, então aqui em parágrafo, a gente vai selecionar a setinha apontada para baixo, tá? Vai aparecer todas as opções de formatação de parágrafo, de espaçamento. Não precisa se desesperar, a gente não vai fazer nada muito complexo. Aqui vocês vão ficar atentos só a essa parte aqui de recuo, onde vocês vão chegar em especial e colocar primeira linha, certo? Aqui em espaçamento, você tem o espaçamento antes e depois. Aqui coloca 6, que fica um padrãozinho bacana. Aqui, ó, tá aparecendo que tá o espaçamento múltiplo entre as linhas, né? Nessa opção aqui. Vocês vão clicar aqui e colocar espaçamento 1,5, tá certo? Aí, pessoal, só lembrando que esse recuo que o Roberto acabou de falar é aquele espaçozinho que tem em cada parágrafo, né? Vocês aprenderam lá no fundamental que todo parágrafo precisa de um espaço, um espaçamento. E aí esse primeira linha é porque o espaçamento vai vir só na primeira linha, no início de cada parágrafo. Outro lembrete, toda vez que você aperta Enter, você está criando um novo parágrafo. Beleza? Então todos os parágrafos que você for colocando, eles vão seguir esse padrão que você determinou. Tá? De 6, o espaço 6, né? 6 pontos, né, Roberto? Isso. E na primeira linha. Então olha só que bacana, quando a gente apertar em OK, como o John falou, o espaço aqui entre as linhas, entre os parágrafos, agora ele está padronizado, né? Então fica esteticamente melhor. Mas, professor, olha só, mas ainda está muito estranho, muito diferente. Então o que a gente vai fazer agora? Que a gente precisa acertar aqui um pouquinho. É o alinhamento, porque tem linha que está alinhada para o centro, linha para a esquerda, linha para a direita. Então a gente vai vir aqui nos alinhamentos, né? Tem para a esquerda, para o centro, para a direita e tem o justificado, né? Então a gente vai justificar porque todos eles vão ficar retinhos. Tá vendo? Aí aqui ficou o recuo que o professor Gil falou. A gente tem um espaçamento padrão aqui entre todos os parágrafos e todas as linhas. O nosso texto já está começando a ficar mais arrumadinho. Só que se vocês repararem, aqui tem alguns parágrafos que estão em negritos, outros que não estão. Tem parágrafo que está em itálico. Então vamos padronizar tudo aqui, tá? E retirar os hiperlinks. E retirar os hiperlinks, que são esses aqui, ó. Do hiperlink, tá escrito aqui no Dragon Ball e no Naruto. O hiperlink é quando você clica aqui e ele te direciona lá para o site. Então vamos primeiro tirar os negritos. Então a gente não quer nada em negrito. A gente vem aqui, clica em negrito aqui de novo, certo? Aí tá vendo? Tirou o negrito de todo mundo. Tem aqui um itálico que eu não quero itálico, eu quero padronizar. A gente tá com tudo selecionado, a gente clica em itálico, tá vendo? Ele retirou aqui. Então, para agora a gente remover os hiperlinks, eu desselecionei, né, todo o texto, deixei tudo aqui livre.
venho aqui nos hiperlinks, coloco meu mouse por cima de cada hiperlink, venho aqui, ó, tá vendo? Remover hiperlink. Então ele vai tirar a referência que leva para a internet, né? Então vocês que gostam de copiar e colar tudo aí da internet, ó, vocês podem ter esse cuidado aqui de, tá vendo? Remover o hiperlink. Aí não vai parecer que você copiou diretamente, tá certo? Aí agora nós vamos para a parte das margens, né? Então olha só, no Word as margens elas já vão vir aqui mais ou menos padronizadas. Você pode usar aqui esse padrãozinho, né? Que já está colocado. Mas para você saber como que mexe nas margens, a gente vai voltar aqui em cima. Tá vendo que a gente está a todo momento mexendo na página inicial? A gente vai agora ir para esse pedaço aqui da página que chama Layout, né? Clicando aqui, a gente tem um monte de configurações. A que a gente quer são das margens, que aqui ele vai ajustar automaticamente pra gente. Então se você clicar aqui, você tem um monte de opções, tá vendo? Você pode deixar aqui a normal, que tá tranquilo, tá certo? E aí você tem outras opções aqui, estreita, moderada, larga, não é o que a gente vai estar mexendo. Mas caso você esteja pegando o seu arquivo de outra coisa, um outro colega mexeu, né, no arquivo e alterou as margens, aqui nessa parte você pode dar uma verificada para ver como tá as margens e selecionar o normal. No nosso caso não mudou nada porque a gente já estava na formatação correta, tá ok? Agora, gente, o que a gente vai fazer, a gente já tem o nosso texto formatado aqui, com as margens certinhas, com o alinhamento certinho. Vamos agora ajustar aqui os nossos títulos, né? Então, por exemplo, aqui está começando os animes, nos convida a entrar em universos únicos e tudo mais. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no início desse texto, vou apertar Enter, ele vai liberar um espaço aqui em cima, e aí eu vou escrever que essa é a minha introdução, certo? Vou selecionar ela aqui, vou aqui em página inicial, vou apertar em negrito, pronto, já tem uma diferenciação da minha introdução. Então aqui a gente vai, à medida que a gente for lendo nosso texto, a gente vai ver que a nossa introdução vai mais ou menos até aqui, nesse último parágrafo aqui. No Brasil, a popularidade dos animes explodiu nas décadas tal. Tá, professor, eu quero então a próxima parte é o desenvolvimento do meu trabalho e eu não quero que ela fique na mesma página que a introdução. Lembra lá da quebra de página? Você vai chegar no final do seu parágrafo, do último parágrafo dessa parte da introdução, vai manter pressionado a tecla Ctrl e na sequência vai apertar Enter. Pronto, você fez uma quebra de página, tá vendo? Ele separou para você automaticamente. Agora eu tenho aqui já o título prontinho. Posso sugerir uma coisa, Roberto? Só modificar Naruto, Ninja em busca de reconhecimento e amizade, você coloca Naruto menor que Dragon Ball. Aí é uma sugestão aí do professor, que eu acho que eu concordo também, ok? Então a gente pode fazer essa seleção e aí você altera como você quiser aqui, o negrito, certo? Aqui então tem a outra parte do trabalho, você chega aqui no final, vou para a conclusão, Ctrl, Enter, quebra de página, tá certo? E aqui você pode ir continuando o seu trabalho e fazer a sua formatação, tá certo? Bora, galera, então terminando aqui, chegando ao final do nosso vídeo, a gente vai inserir agora a referência do número de páginas. Então a gente está aqui em página inicial, nós vamos aqui para o lado, clicar em inserir, passando aqui por todas essas opções, logo aqui mais ou menos no meio da página vai ter aqui, ó, número de página. E aí aqui a gente pode simplesmente selecionar um modelinho. Então o que a gente recomenda aqui é a numeração aqui no cantinho da página, né, embaixo, que aí ele vai automaticamente enumerar todo o nosso trabalho. Então se você for ver aqui, ele está todo enumerado, tá certo? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida nesse meio tempo, vocês podem procurar a gente da coordenação
e já deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ver de vídeo em relação a essa questão de formatação, de trabalho científico, acadêmico, para a gente poder ajudar vocês, ok? Então é isso aí, galera, valeu, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aí no canal, curtir o vídeo e tamo junto, falou! Falou, valeu!